São Paulo sofre derrota constrangedora contra o pior time do campeonato. O São Paulo foi humilhado pelo Vasco em casa. Mas não foi um jogo assim, uma derrota. O São Paulo foi humilhado pelo Vasco. Era para ser uns 5 pro Vasco. Foi muito chocante, para falar a verdade, né? Pegou um time que, se não é pior, é igual ao do São Paulo, pelo menos. Eu acho até pior. O elenco pior, com o clube esfacelado, com o Diniz, que acabou de chegar. E tomou uma taca, tomou um vareio. Não é que perdeu de 1-0 com a bola rebatida, não. Tomou um cacete. Assim, um claro reflexo de que o Vasco soube aproveitar de uma das coisas que o São Paulo tem e que eu acho mais incrível, como é pouco citado, que é a irregularidade do seu goleiro. O Rafael é um goleiro muito irregular, mas muito irregular. Não adianta ele fazer 1, 2, 3 defesas e falhar como falha frequentemente, onde falhou pelo menos em 2 gols. E isso pesa bastante, pesa bastante. O Vasco teve mérito, soube aproveitar. Quando o jogo estava 3-0, o Vasco tinha mais posse de bola, mais finalizações, mais chances criadas. Os números mudaram um pouco no final, porque o São Paulo atacou bastante depois que tomou o 3º gol e ficou mais com a bola. Mas foi um jogo de imposição do Vasco, uma grande vitória. Vitória primeira fora de casa. A derrota para o patético time do Vasco foi o estopim para que os comentaristas perdessem a paciência com o trabalho do técnico Luiz Ubeldia. Então, será que não é o momento de mandar embora? E eu nunca vou ser irresponsável, não sou, de mandar o cara embora. Mas pra mim, não dá mais pra aceitar o trabalho dele da forma que tá sendo. Não dá mais. Ou ele é suspenso e prejudica com o auxiliar dele, ou ele tá na beira do campo e o São Paulo é vexame atrás de vexame em casa. O São Paulo, para ver o retrospecto do São Paulo em casa, no Morumbi esse ano. É uma vergonha, galera. É um vexame, é uma vergonha. Então até quando vai aceitar isso? Jogadores, mais uma vez, tinham todos que pedir desculpa. O futebol que foi apresentado hoje é uma vergonha, cara, uma vergonha. Vai ter agora férias. Mas vocês pensam, cara, como o jogador não entra em campo pensando nisso? São poucos que se salvam que eu vou falar aqui. Não entra aqui em campo pensando que tem 20 mil pessoas passando fio na arquibancada que pagaram ingresso, cara. Então, enquanto o jogador tá recebendo pra jogar. Por um jogo desse. E desculpa, na minha opinião, não teve nem vontade, cara, de demonstrar uma mudança no jogo. Nem vontade. Então, pelo amor de Deus, é assim, são coisas. Diretoria do São Paulo Futebol Clube. Diretores, Júlio Casares, Carlos Belmonte, Nelsinho, Chapecó e toda a turma aí. Uma vergonha a temporada de São Paulo. Uma vergonha, porque o São Paulo passou na Copa, né? Passou na Libertadores. Vamos ver agora que o bicho vai pegar. Se continuar da forma que tá sendo. Se não contratar no meio do ano. Vamos ver da forma que vai ser. Pô, tá de brincadeira, cara. Se manter o treinador que tá fazendo um monte de besteira. É uma brincadeira, cara. Uma brincadeira. Porque assim, o mínimo que pode fazer é contratar no meio do ano agora. Diretoria de São Paulo. O mínimo que pode fazer. E tem que contratar, senão o São Paulo cai na Libertadores, o Atlético Nacional já cai agora. Se não cair é porque é a torcida que faz mágica, né? É um negócio mágico, assim, que faz durante os jogos de Libertadores. E cai, tem chance até de cair pro Atlético Paranaense, cara. Olha o nível que tá, porque disputa o segundo jogo lá. E aí dá para começar lá de cima e descendo, né? Parte da torcida não, boa parte da torcida gritou, ei Casares, vai, tarará, depois do jogo. O time jogou absolutamente nada. Um vareio, um totó do Vasco do Diniz, o São Paulo tomou. E aí, senhoras e senhores, acho que a batata está devidamente assada do Zubeldia. Uma derrota de 3-0 para um time fraco. 3-1. Teve um golzinho do Rian com requintes. Teve um gol do Rian, que acho que piora a situação ainda mais do Zubeldia, o golaço do Rian. O cara entra, tem 5 minutos, faz um golaço. Muito ruim. Individualmente um desastre, não tem ninguém que se salvou. E olha que coletivamente, vou te dizer que achei muito ruim também. Muito ruim. Toda bola que o Vasco pegava, você tinha uma noção do que o time ia fazer, ou do que... Você via que havia noção do que estava sendo feito coletivamente. O São Paulo não. O São Paulo pegava a bola, ou dava uma bicuda para frente que o André Silva não pegava, ou perdia a bola, ou... Enfim, um desastre absoluto para mim. Eu acho que... Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas me parece que não há mais condições de continuar. Vai ter que virar a página, fazer os tais 45 pontos, porque a parte fácil da tabela já foi. E o São Paulo empatou e não ganhou de ninguém. Não ganhou do Fortaleza, que está na zona de rebaixamento, não ganhou do Sport, que é o último colocado, não ganhou do Mirassol, e hoje não ganhou do Vasco, que era um candidato que estava ali brigando com ele, pau a palmo com ele. E aí, vamos lembrar, né? Tanto o Diniz quanto o Zubeldia tiveram esse tempo aí para treinar. O Vasco do Diniz foi muito, mas muito, muito melhor do que o São Paulo do Zubeldia. Para mim, um desastre total o que aconteceu hoje no Morumbi. Não vejo condição de continuar, mas quero ouvir vocês.
Não dá pra ficar sempre com essa muleta de que, mas o elenco do São Paulo, o elenco do São Paulo... Porque aí o elenco do São Paulo perde pro Mirassol, jogando em casa, e aí você vai falar o quê? O Mirassol tem um elenco espetacularmente melhor do que o São Paulo? O próprio Vasco... Mas talvez mais equilibrado dentro do que pode fazer o Mirassol do que o São Paulo. Não, mas ainda tudo bem. assim, Calçade, Hoje não, você senão tem... é sempre culpa olha a do diferença. elenco. Foi um lixo completo, né? Foi uma das piores partidas do São Paulo em casa nos últimos tempos. Eu concordo com você, a questão, eu acho que tem uma sensação de fim de feira, de fim de trabalho, assim, exalando do estádio dessa vez, né? Para quem for convidado, eu acho que é um baita convite, né? Para o lugar do Zubeldia, porque o cara tem uma missão no Brasileiro que é simplesmente 45 pontos e tem as possibilidades das Copas. E aí, possivelmente com a volta de jogadores. E acho que essa situação ela é tão surreal que o técnico deve cair sem que os principais jogadores tivessem jogado partida alguma nesse campeonato brasileiro de futebol. É incrível, né? Mas o São Paulo continua e também deve explicações para isso, sendo um DM, um departamento médico que não recupera jogadores, né? E Alexandre Aguiar era a favor do Zubeldia, mas precisa trocar, não pela derrota, mas porque parece que ele não pode tirar mais nada do elenco. Ainda mais nesse momento de um mês sem jogo. A hora é agora, infelizmente. Eu acho que é por aí mesmo, Alexandre. Estou com você. O jogo de hoje foi muito chocante, para falar a verdade, né? Pegou um time que, se não é pior, é igual ao do São Paulo, pelo menos. Eu acho até pior. O elenco pior, com o clube esfacelado, com o Diniz, que acabou de chegar. E tomou uma taca, tomou um vareio. Não é que perdeu de 1-0 com a bola rebatida, não. Tomou um cacete. O que mais chamou a atenção no jogo hoje foi como os jogadores mais experientes, não o Luca, que eu citei há pouco, e mais importantes do sistema defensivo, enterraram o time, né? O Enzo Dias enterrou o time, o Arboleda foi muito mal, o Rafael foi mal. São jogadores mais confiáveis possíveis, né? Não estou nem falando do Pablo Maia, que vem mal em todos os jogos, né? Mas o Enzo Dias vinha bem, o Arboleda quase sempre vai bem, o Rafael vinha bem, e eles foram muito mal. O Alan Franco um pouquinho melhor, mas, de fato, mal também. Galera, a atuação pavorosa do São Paulo deixou o torcedor preocupado com o risco de rebaixamento. Foram 10 dias que Zubeldia teve para preparar a equipe e o time voltou pior do que já estava. Vamos aguardar qual vai ser a postura da diretoria nessa pausa para o Mundial de Clubes. É isso, meus amigos. Se chegou até aqui no vídeo, deixe seu comentário e não esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu e até a próxima!